Pronto, pessoal. Olha só. Na, na aula passada, nós conversamos um pouco sobre tecidos permanentes. A gente não concluiu, pelo que eu me lembro, não concluiu esse capítulo, né? Então vamos lá, a gente vai fazer uma pequena revisão do que a gente viu na última aula e dar continuidade. Vê só, nós estamos vendo o assunto de histologia vegetal, ok? Então nós vimos que esse, esse conteúdo é dividido em duas partes. Nós temos os tecidos meristemáticos, que são os tecidos embrionários, os tecidos de alta divisão celular, alta divisão mitótica, e temos os tecidos permanentes, que são os tecidos adultos, né, que são subdivididos também em alguns, em alguns outros tipos. Enquanto que o tecido meristemático é dividido em tecido meristemático primário e tecido meristemático secundário, o tecido adulto é dividido em tecido adulto de revestimento, de preenchimento, de sustentação e transporte. Basicamente é isso. Tá? Pode ter uma outra modificação, mas no geral são esses quatro tipos. Resumindo, o tecido permanente é aquele que tem uma função clara, uma função específica, é um tecido diferenciado, tá? Que ele não tem alta divisão mitótica, tecido diferenciado, enquanto que o tecido de revestimento, aliás, enquanto que o tecido meristemático é aquele tecido que ele está sofrendo uma diferenciação, tá? É aquele tecido indiferenciado, ou que ele vai ter uma função clara mais adiante, ou que ele perdeu a função que ele tinha anteriormente, beleza? Daí, quando a gente estava vendo aqui tecido permanente, a gente iniciou aqui a conversa sobre esse tecido adulto a partir do tecido de revestimento. Então, tecido adulto, né, de revestimento, ele tem algumas estruturas que são formadas a partir dele, ok? Então, você tem, como exemplo, a epiderme e o súber. A epiderme, ela tem estruturas específicas, né, estruturas características de epiderme. Exemplos: cutina, né, que é aquele material que forma a cutícula, né, que é uma camada cerosa, oleosa, enfim, que evita ou que diminui o processo de perda de água, tá, da planta. Ela realiza o controle hídrico, ajuda no controle hídrico. Nós temos a questão dos tricomas, né, os pelos, que também pode ter função de evitar a perda de água excessiva, como auxiliar algumas atividades da planta, como polinização, captura de pequenos animais, como é o caso das plantas carnívoras, ajudar na defesa do organismo, como é o caso da urtiga, né, que ela tem os tricomas, os pelos têm uma função de proteção mesmo, né? Impede que outros animais eles realizem a predação, realizem a herbivoria. Temos o exemplo das papilas, que são estruturas que parecem pequenos pelos, né? Uma pequena saliência nas estruturas florais das plantas, que é o que a gente está vendo aqui, né? Que ajudam na polinização. Os acúleos, que são estruturas que parecem espinhos, mas são superficiais, destacam-se por facilidade da planta, uma estrutura claramente de proteção, né, da planta contra herbívoros. Temos a questão dos estômatos, que são estruturas que regulam a perda excessiva de água da planta, né? Os estômatos são formados por células vegetais, né, células guarda, e uma abertura que a gente chama de ostíolo, que é justamente quando, dependendo da intensidade luminosa, do calor, da disponibilidade de água no ambiente, esse estômago ele abre ou fecha para que a planta não desidrate. Nós vimos também a questão do súber, que é um tipo de estrutura que é formada a partir do meristema secundário da planta, okay? Que ele ajuda a planta no controle da temperatura, né? Evitar que ela morra por conta da temperatura muito baixa, né? Em algumas situações, ou auxiliar
na proteção contra outros agentes externos, como cupim, algumas outras pragas que podem querer se alimentar do caule da planta ou da estrutura da raiz, mas o suber está ali protegendo. A gente observa que a partir do suber você tem a rinitidona se formando, né? Que vai ser um tipo de casca fininha, né? Que auxilia a planta para que não queime as células, para que a planta ela tenha um tipo de proteção natural, e as lenticelas, que são estruturas que auxiliam no processo de troca gasosa nas plantas, tá? Beleza. Quando você vem para o tecido adulto de preenchimento, basicamente uma estrutura que você vai ouvir muito é o parênquima. O parênquima vai ser como se fosse o nosso tecido conjuntivo, né? Ou o nosso tecido muscular. É aquele material que está preenchendo espaços, preenchendo regiões, né? Na planta. Basicamente, vamos ter um parênquima clorofilado e um parênquima não clorofilado. O parênquima clorofilado a gente chama de parênquima palissádico, tá? Ele armazena uma grande quantidade de clorofila, né, de cloroplastos, e também tem muitos vacúolos. Temos também um parênquima não clorofilado, que é o parênquima lacunoso, que é subdividido em parênquima aquífero e aerífero, basicamente. Tá? Então, parênquima aerífero, ele vai armazenar ar, geralmente plantas que precisam flutuar, né, na água, né, plantas aquáticas, elas têm uma grande quantidade de parênquima aerífero, enquanto que existem as plantas que possuem como característica o armazenamento de água, então elas produzem aqui o parênquima aquífero, armazenam água, geralmente as plantas que a gente chama de xerófitas, né, xerófilas, são as plantas que são adaptadas ao clima mais seco, ok? Existe também o parênquima medular, que é um parênquima que você vai ter a formação de basicamente ele vai ter muita quantidade de células mortas e você vai ter a formação daquele miolo da planta, ok? Esse miolo ele vai ter uma quantidade grande de celulose, basicamente celulose, tá? Lignina lá dentro, e algumas células, né, vacuoladas, que tem vacúolo. Parênquima de reserva a gente vai ter como a função principal armazenar algum tipo de açúcar. E, no caso, a gente pega as plantas que armazenam amido, né, como mandioca, batata doce, inhame, né, ou a batata inglesa mesmo, ou armazenando amido no caule ou na raiz, na própria raiz, tá? Eles têm uma grande quantidade de parênquima de reserva. Também tem que ter vacúolo para isso. Enfim. Já para os tecidos de sustentação, não sei se a gente ainda veio até aqui, eu acredito que sim. Mas no tecido de sustentação nós temos basicamente o colênquima e o esclerênquima. Qual vai ser a diferença? Colênquima, tecido vivo, e esclerênquima, tecido morto. Ok? A gente observa muito a formação de tecidos como o clorênquima e esclerênquima, principalmente nas plantas que têm maior porte. Então, quanto maior o porte, mais necessidade de formação de colênquima e esclerênquima as plantas vão ter para garantir sua sustentação, né? O peso, né? A massa da planta. Beleza? Enquanto que o colênquima tem uma quantidade maior deixa eu ver se tem aqui, quantidade maior de celulose, o esclerênquima tem
lignina, tá? Beleza? Que vai ajudar na sustentação da planta também, assim como a celulose faz. E no fim das contas, nós temos os tecidos de secreção e o de transporte. O de secreção, a gente vai ter esse tecido de secreção, muitas vezes ele está dentro do tecido, ou ele está no tecido de armazenamento, ou estudado no tecido de revestimento. Porque essa secreção aqui é uma secreção superficial. Então, os nectários, né? Ele termina armazenando ali o néctar, né? Mas não é dentro da planta especificamente, mas é numa cavidade da planta. Tá? Então, os nectários, os pelos glandulares, que a gente observa muito nas dróseras. Isso aqui é uma drósera, não dá para saber qual é, por aqui. Mas são dróseras, são plantas carnívoras, que elas armazenam algumas proteínas que conseguem fazer digestão de pequenos insetos. Então, você observa que na ponta dos tricomas tem tipo uma bolinha d'água, mas só que não é água, a gente chama de mucilagem. E essa mucilagem, ela tem algumas proteínas que, quando entram em contato com o tecido animal, elas digerem, elas quebram as proteínas animais e elas absorvem os nutrientes. As plantas carnívoras precisam ter 3 características específicas, principalmente, né? Precisar ter algum mecanismo para atrair os insetos, algum mecanismo atrair os animais, né? Atrair, capturar e digerir. Tá? Então, se tiver alguma planta que tem uma ou outra característica dessa, mas não tem as outras, a gente chama de pseudocarnívora. Então, é uma planta que não é considerada carnívora de verdade. Tá? Carnívora de verdade tem que ter essas 3 características. Então, essa mucilagem atrai os animais. Por quê? Porque geralmente ela tem um cheiro que o animal consegue captar e muitas vezes o sabor é um sabor irresistível para os animais, adocicado. Então, vem lá o animal, ele atraído pelo sabor, atraído pelo cheiro, chega lá, só que essa estrutura é colante, então é uma estrutura para prender o animal, ó. Então, atrair, capturar, e nessa mucilagem tem as proteínas, as enzimas que fazem a digestão da proteína animal. Então, é a terceira característica, a característica de digestão. Então, atrair, capturar e digerir suas presas, tá? Característica das plantas carnívoras. Os vasos laticíferos são aqueles vasos que a gente vê na seringueira e em outras plantas que possuem uma seiva leitosa, tá? A gente chama de látex, né? No caso de algumas delas. Então, eles ajudam a cicatrizar as feridas, né? Os ferimentos vegetais e impedir que entrem organismos que causem algum tipo de doença. É como se a gente tivesse aqui uma estrutura semelhante às plaquetas. As plaquetas em nós fazem isso aqui, elas formam coágulos para impedir que micro-organismos eles causem algum tipo de infecção. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Alguma, algumas vezes esse látex, inclusive, ele é tóxico para o ser humano. A gente vê isso também não sei se alguém conhece o avelóis, né, que é uma plantinha que ela não tem nem folhas, mas ela tem um látex bem forte, que inclusive quando eu era criança eu ia pescar com os meus avós, aí o meu avô, quando eu encontrava um avelóis assim, aí ele pegava, cortava e colocava um pedaço daquele avelóis dentro da água, né? E aquele leite, ele dissolvia o oxigênio da água. Então o peixe ficava sem oxigênio, o peixe começava a procurar oxigênio em cima, aí era quando o pessoal ia pegar os peixes, eu ficava do lado de fora pegando os peixes que eles estavam jogando para fora, tal, para encher a sacola e ir para casa. Tá? Então eles têm essa característica tóxica para muitos animais, diminui o oxigênio da água, né? Alguma coisa assim. Tem essas particularidades.
Beleza. Ok. E no final das contas, nós temos aqui as estruturas de condução, tecido de condução. Xilema e floema, né? Xilema pelo meio, né? Os vasos lenhosos pelo meio da planta. Deixa eu ver se encontro aqui. Xilema mais pelo meio aqui, ó. Seria isso daqui, ó. Alburno e cerne. Isso aqui. Só que o cerne é um xilema que não é ativo, enquanto que o alburno é ativo. E o floema aqui por fora. Ou seja, a seiva ela sobe por aqui, pelo meio, na folha realiza a fotossíntese e depois volta pelo floema. Tá? O floema ele carrega a seiva elaborada, a seiva que está rica em açúcares. Né? Então a planta ela consegue transportar vamos dizer assim, a substância energética, o material energético por todas as estruturas dela através do floema, tá? Que é quando tem a seiva elaborada. Então, ó, deixa eu ver aqui, xilema, né? Ó. Xilema, seiva inorgânica ou bruta, né? Que é rica em água e sais. Enquanto que o floema, seiva inorgânica, ou seja, seiva elaborada, que é rica em açúcares, tá? Seiva rica em substância energética. A gente vai encontrar nesse vaso uma coisa interessante. O xilema, a seiva, ela só vai correr numa direção. Ela vai correr de baixo para cima, porque a planta absorve os nutrientes a partir das raízes e esse material vai para a folha. A folha está na parte de cima, né? Geralmente, as plantas são assim. Né? Algumas exceções, você pega o caso dos cactos, né? Por exemplo, não tem folha como a maioria das plantas, então a folha é modificada em espinho e a fotossíntese é feita no caule. Mas, de uma forma geral, é de baixo para cima que a seiva flui. Agora, o vaso condutor floema, a seiva que transporta a seiva elaborada, essa seiva elaborada, ela vai em todas as direções, porque ela precisa chegar na raiz, precisa chegar na flor, precisa chegar no fruto, na folha, no caule, em todas as direções. Então, elas possuem o floema possui placas, tá? Que a gente chama de placas crivadas, ou seja, ela possui pequenas aberturas por onde a seiva vai fluir para cima e para baixo, tá? Ou seja, em todas as direções, para cima e para baixo, para um lado para o outro, ela vai fluir. Tá? Então, a estrutura do floema é diferente da estrutura do xilema. O xilema ele é praticamente unidirecional, só em uma direção que corre, enquanto que o floema é em todas as direções, inclusive possuindo estruturas específicas para isso. Beleza. Placa crivada. Tá. Uma coisa que a gente vai observar, um método que a gente vai observar nas plantas é um método chamado de anel de Malpighi. O que é isso? Um anel de Malpighi é o seguinte. Essa foto nem é muito legal, mas vamos lá. Seria o seguinte, ó. A seiva bruta, ela sobe. A seiva bruta sobe pelo meio da planta, pelo miolo, faz fotossíntese aqui e tal, e depois ela volta mais pela região mais externa, né, da planta. Ok. O pessoal faz uma retirada da parte mais externa da planta, um anel. Para quê? Para que quando a seiva suba e ela volta elaborada, acumule a seiva nessa região e os nutrientes eles fiquem na planta. Tá? Eles fiquem nessa região específica da planta. O pessoal faz isso não dessa forma, né? Isso aqui ia causar morte da raiz da árvore, porque a seiva elaborada não ia conseguir chegar na raiz para dar energia às células da raiz, a planta ia morrer. Mas o pessoal faz isso às vezes nos galhos. Por quê? Porque vem, ó, seiva bruta pelo meio, chegou aqui na ponta, vamos dizer que tem uma manga. Aí vai, chega lá, fotossíntese,
acumula seiva elaborada naquele galho, né? Você faz o anel de Malpighi aqui, vamos dizer, ó. Então acumula seiva elaborada naquele galho e a manga vai ficar mais doce porque está concentrando mais açúcar. Então muitas vezes acontece esse processo, tá? Acontece essa adocicação do fruto, justamente porque o pessoal faz esse anel de Malpighi na planta, tá? Existe essa técnica para isso. O meu livro não está correndo bem direitinho, não. Ele está dando umas travadinhas. Vamos lá. Ó, aqui está mostrando como é que seria realizado um processo de coloração de uma flor, né? Então, aqui uma pessoa pegou aqui 2 copos com água, uma flor branca, né? Em um copo colocou uma tinta azul, no outro uma tinta vermelha, mexeu os dois e fez um corte aqui, ó. Fez um corte para que uma metade da planta fique uma metade do caule, né? Fique em um copo e outra metade em outro. Então, você vai observar que uma metade da flor vai ficar de um jeito e outra metade da flor vai ficar de outro, porque você está cortando o xilema no meio, né? O alborno e o cerne vão ser cortados ao meio. Então, ela vai absorver, mas não vai estar fazendo fotossíntese nem nada, então vai se acumular aí nessa região mesmo. Tá? Vai se acumular na flor. Então, observar isso. Sempre vai estar absorvendo. Tá? Que é o que está perguntando aqui. Ó. Após certo período, o que é que você conseguiu observar? Enfim, algum tempo depois, 10 minutos, 20 minutos, vai observar que a planta vai começar a ser colorida, vai ficar colorida, né? Na cor da água, né? do corante da água. Tá? E a questão 2, de acordo com o que você estudou, por que isso acontece? Isso vai acontecer porque é o xilema que está absorvendo essa água, né? Graças ao xilema que a planta vai ficar colorida, a flor vai ficar colorida. É o mesmo mecanismo que acontece nas árvores para que seja realizada a fotossíntese. Tá? Como não tem folha, não tem fotossíntese sendo realizada aqui, praticamente, ainda tem aqui na haste floral, mas não é a mesma coisa, a intensidade é mínima, então vai se concentrar a coloração na flor mesmo. Bora aqui para o exercício. Então está dizendo o seguinte, ó, pegar aqui uma... Ó, questão 3 diz assim, a ilustração mostra um tipo de vaso condutor encontrado em vegetais, sobre ele responda ao que se pede. Então, a que tipo de vaso condutor a ilustração representa? Que tipo de vaso condutor? O vaso condutor aqui é o vaso floema, né? É o floema. Porque você está vendo as placas crivadas aqui, ó. Tá? Então, é o vaso liberiano. O que representa os tecidos, os itens indicados pela letra C? Letra C. São as placas crivadas, né? Ó, tá mostrando as placas crivadas. E cadê? É a letra A, aliás. Ah, tá certo aqui. Letra A. Placa crivada, beleza. E que outro nome esses vasos podem ter? Enfim, pode chamar tubos crivados, canais crivados, vasos crivados. Tá? A plaquinha é essa daqui, ó. Vai ser chamado de vasos crivados. Aí, que tipo de seiva ele transporta e em que sentido isso acontece? Que tipo de seiva ele transporta? Então, seiva elaborada, né? Seiva de matéria orgânica. E o que é que ele vai transportar? Água e açúcares, né?
tanto no sentido para cima quanto no para baixo. Todas as direções você pode colocar, em todas as direções. Deixa eu ver mais uma aqui que seja mais legal. Questão 1, a letra D. Ah, tá. Ó, essa daqui é bem fácil. Ó. Questão 2. Em uma planta de ambiente árido, espera-se que estejam desenvolvidos que tipo de estrutura nas folhas e nos caules? Vai ter um parênquima, que vai ser o parênquima aquífero. Vai armazenar água justamente para ela poder se adaptar ao ambiente árido, né? Então, vai ser o parênquima aquífero. Ok? Parênquima aquífero. Deixa eu ver aqui uma outra. Vamos lá. Plantas. Vamos ver se dá para fazer essa. Desenvolvendo habilidades. As plantas são organismos cobertos por um tecido superficial denominado epiderme vegetal. Esse tecido pode ser formado por uma ou mais camadas de células e possui estruturas especializadas nas trocas gasosas e na prevenção de perda de água nesses organismos que, de acordo com as alternativas a seguir, compreendem respectivamente os. Aí vamos lá. Ele possui estrutura especializada nas trocas gasosas. Troca gasosa e perda de água. Troca gasosa e perda de água. É. E aí, qual seria essa daí, pessoal? Ó, eu posso colocar a letra A, porque estômatos, ele realiza troca gasosa também, e lenticela. É basicamente a mesma coisa. Se eu invertesse aqui, ainda dava a mesma coisa. Então, as lenticelas, elas vão estar fazendo troca gasosa e estômago também. Mas essa troca gasosa acaba sendo também vapor de água também, né? Então, auxilia no processo de água. Beleza. A2. Deixa eu ver. 2. Não. Deixa eu ver um aqui. Para a gente fechar. Ó, a questão 1 de complementares. Assinala a alternativa que associa corretamente o número da seta ao respectivo nome da estrutura e cita o tecido vegetal no qual essas estruturas são encontradas. Vamos lá. Tá. Ó, isso aqui tudo vai ser epiderme. Isso daqui é tricoma, né? Um tipo de tricoma. Isso aqui é estômato. Vou mostrando aqui o estômato. E aqui é o acúleo. Tecido da epiderme, tudo. Então, ó, é o que está aqui. Letra E, tricoma, estômago e acúleo. Tá? Vamos ver se tem outro aqui para a gente ir fechando. Ó, tem assim, questão 3. No arquipélago de Marajó encontram-se áreas com influência fluvial, né, água de rio, que permanecem alagadas quase todo o ano. A vegetação dessas áreas é formada por gramíneas e plantas aquáticas, como o aguapé, que flutua na água, colorindo verde, de verde à superfície. Para a flutuação, o aguapé apresenta desenvolvimento do parênquima o quê? Parênquima aerífero, que é para flutuar. Então, a letra C. Tá? Esse aqui, ó. Esse aqui é outra que tem a ver também, ó. A barriguda, só para a gente fechar. Já acabou.
A barriguda, árvore da família dos baobás, encontrada no cerrado da região do Vale do São Francisco. E aqui na Caatinga também tem muito, com certeza em Bananeiras deve ter, enfim, na minha área aqui, Guarabira também tem. É muito resistente à seca. Por que ela tem o nome barriguda, né? Vamos lá. Quando as chuvas ocorrem, a barriguda desabrocha as suas flores com muita rapidez, espalha suas sementes e, muito tempo depois, se enche de folhas usando a água armazenada em seu caule, que distende e fica parecido a uma barriga. Sobre essa planta, assinale as características que demonstram sua adaptação à aridez do cerrado brasileiro. Poderia ser caatinga, tá? Ou seja, se ela armazena muita água, ela tem muito parênquima aquífero, tá? Letra A mesmo, ó. Mas vamos ver, ó. Letra A, grande quantidade de parênquima aquífero, beleza. Muitos estômagos de fechamento lento, será? E dispersão de sementes. Ok. Ó, adaptação à aridez, tá? Vamos lá. Letra B, grande quantidade de parênquima amilífero, armazena amido. Não. Grande quantidade de parênquima aerífero, ela boia. Não. D, grande quantidade de parênquima aquífero, beleza. Muitos estômagos de fechamento rápido, de floração rápida. Letra E, grande quantidade de parênquima aerífero, não é. Então vamos lá. Será que é D ou A? É só você pensar. Se o estômago ele fechar lento, ele vai garantir que a planta perca pouca água, se ele fechar lento, ou se ele fechar rápido. Então ele tem que fechar rapidamente. Então é a letra D, ó. Grande quantidade de parênquima aquífero, beleza, armazenando água. Estômago fechando rápido, melhor, para que ela não perca muita água. E a floração rápida, tipo, depois, como está falando aqui, ó, resistência seca, tá armazenando, caule. Quando as chuvas ocorrem, a barriguda desabrocha suas flores com muita rapidez. Então, veio a chuva, ela já aproveita e flora rápido, né, para aproveitar a água mesmo. Enfim, então, todo esse processo garante que ela tenha sucesso na adaptação ao clima seco. Então, a letra D. Deixa eu ver se a gente faz. Dá tempo de mais um? Dá tempo de mais um. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se dá para pegar essa 6. Ó. Ou senão vamos pegar a 7, que é aberta. 7, ó. A sustentação da parte aérea das plantas vasculares, sejam elas herbáceas ou lenhosas, difere dos animais vertebrados, que possuem sistema ósseo. Os animais possuem ossos, as plantas possuem outras coisas, né? E músculos, né? E lhes permite movimentos. Como as plantas não se locomovem, suas células apresentam outros tipos de adaptações para a sua sustentação. Tendo em vista essa descrição, explica essas adaptações. Vamos lá. Quais são as adaptações que permitem que a planta consiga se sustentar? A gente pode colocar aqui produção de celulose e produção de lignina, tá? Então a gente tem o quê? Produção de açúcares estruturais, celulose e lignina. Através de quais tecidos? Que se acumulam em quais tecidos? Colênquima e esclerênquima. Então, a gente pode colocar produção de celulose e lignina através de colênquima e esclerênquima. Beleza? Então, pessoal, é isso. Tá finalizando aqui o tempo. É isso, a gente vai ficar por aqui, mas a gente está concluindo aqui o assunto. Então, nas próximas aulas, a gente faz aqui uma revisão
de tudo, tá? Trago aqui alguma atividade para a gente poder encaminhar aqui o assunto. No mais, uma ótima semana, tá? Aproveite a semana aí com cuidado, tá? E um abração. Até a próxima. Valeu!